Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar continuidade às audições no âmbito do requerimento do PSD. Recordo que é um requerimento para audição urgente da Direção-Geral de Saúde, do Instituto Nacional de Estatística, do Instituto Ricardo Jorge, da Ordem dos Médicos, sobre a mortalidade por todas as causas. Cumprimentar desde já o Sr. Presidente Francisco Miguel Garcia Gonçalves de Lima, dizer que é um gosto recebê-lo aqui nesta comissão, agradecer a disponibilidade que tem para nos prestar esclarecimentos no âmbito deste requerimento e cumprimentar também a equipa que o acompanha. Certamente teremos a oportunidade de responder às questões que os grupos parlamentares entenderem colocar. Esclarecer desde logo aquilo que é a grelha de tempos que nós temos, portanto, no fundo, para o Sr. Presidente e para o Instituto, será composto, no fundo, de duas rondas. Uma primeira que tem a ver com um questionamento feito por parte do grupo parlamentar requerente, neste caso o PSD, de 4 minutos, ao qual o Instituto e o Sr. Presidente respondem durante o mesmo tempo. Depois uma outra ronda em que todos os outros grupos parlamentares, em conjunto, fazem também as suas questões e que o Sr. Presidente terá a oportunidade de poder responder, querendo, poderá também conceder a palavra, ser concedida a palavra a quem o acompanha. Nesse sentido, vamos então dar início à audição e passo então a palavra à senhora deputada. Quem é? É a senhora deputada Fernanda Velez, do PSD. Faz favor, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INE, a doutora Sónia Torres e a doutora Eduarda Góes. No passado mês de maio, o INE publicou a análise das causas de morte em 2020. O primeiro ano de pandemia, 2020, foi um ano com excesso de mortalidade, tendo sido atribuídos diretamente à Covid 7.125 óbitos. Contudo, o AVC foi a principal causa de morte, vitimando 11.439 portugueses, ou seja, mais 464 do que em 2019. Em abril do ano passado, um documento do INE sobre a mortalidade em Portugal no contexto da pandemia Covid-19 refere-se que, durante o primeiro ano de pandemia, entre março de 2020 e fevereiro de 2021, registaram-se em Portugal 134.278 óbitos, ou seja, mais 20,8% do que a média de 2015 a 2019 para período homólogo. Neste período de tempo, o número de óbitos por Covid-19 foi de 16.351, correspondente a 12,2% do total e a 70,8% do excesso de mortalidade observado. Daqui decorre que em Portugal, no primeiro ano da pandemia por Covid-19, desde o início de março de 2020 até fevereiro de 2021, a mortalidade total subiu 20,8%, mais 23.089 óbitos do que a média dos 5 anos anteriores. A mortalidade por Covid-19 representou 70,8% do excesso de mortalidade observado no último ano. Consequentemente, o aumento verificado na mortalidade não Covid, mais 6.738 óbitos, representou 5% da mortalidade total, número de mortes por todas as causas e 29,2% do excesso de mortalidade observado no último ano. O aumento da mortalidade não Covid representou a morte de mais 18 pessoas por dia, um valor superior à média dos últimos 5 anos. Significa isto que, no contexto do excesso de mortalidade observado em 2020, em cada 10 mortes verificadas, 7 foram por Covid-19 e 3 resultaram de causas colaterais, isto é, não Covid. Esta considerável expressão da mortalidade não Covid tem, evidentemente, causas diversas, dentre as quais se pode destacar o aumento do número de casos urgentes que não tiveram a resposta adequada e atempada, o aumento do número de doentes crónicos que deixaram de ser controlados, ou ainda o aumento do número de pessoas que deixaram de ver as suas doenças diagnosticadas. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu não consigo estar a falar quando há outras pessoas também a falar. Eu peço desculpa, isto é um defeito de professora, mas falando tanto em números é difícil. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua chamada de atenção. Eu pedia aos seus deputados e à Comissão que criássemos condições para que o orador se possa ouvir e se possa também concentrar na intervenção. Peço desculpa, mas não consigo falar. Com certeza, faz favor. Dizia então que esse excesso de número de mortes pode também dever-se ao aumento do número de pessoas que deixaram de ver as suas doenças diagnosticadas por dificuldade de acesso aos cuidados de saúde ou a rastreios,
Situação particularmente grave no caso das doenças cardiovasculares, oncológicas e do aparelho respiratório. Não será igualmente excluir que em 2020 possa ter aumentado o número de suicídios e, desse modo, também se ter agravado o aumento do número de mortes evitáveis. E assim, pergunto. Em 2020, verificou-se mais 10% de óbitos do que a média dos últimos 5 anos. A Covid-19 explica 5,8% desse aumento, mas registaram-se mais de 5 mil mortes que não são explicadas diretamente pela Covid-19. Que alterações nas causas de morte são verificáveis e destacáveis em relação à média dos últimos 5 anos? Há mortes que, não sendo provocadas pela doença Covid-19, podem estar relacionadas com a pandemia? Que exemplos nos podem dar? Quais foram as causas das mortes registadas no pico de mortalidade entre 20 de agosto e 20 de setembro, que o relatório da DGS não identifica? Dispõem de dados relativos ao segundo ano de pandemia? Que causas consideram que estão na base para o aumento da mortalidade não Covid? Consideram que seria oportuno uma atualização e aprofundamento deste levantamento estatístico? O Governo alguma vez deu feedback a este trabalho do INE? Que aprofundamento foi feito do trabalho realizado pelo INE? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra para uma resposta da parte do INE, da sua delegação, que aproveito para cumprimentar e por agradecer também pessoalmente a vossa presença. Têm 4 minutos e depois passaremos uma ronda pelos restantes grupos parlamentares e depois haverá uma resposta em conjunto. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito bem, agradecido, cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados. Eu hoje vim aqui, estou aqui com a doutora Sónia, que é a diretora do Departamento de Estatísticas Sociais e Demográficas, aliás, Demográficas e Sociais, e a doutora Eduarda Góis, que é a diretora do serviço que pertence a esse departamento, as condições de vida e onde temos a área da saúde. Eu vou tentar, nesta primeira ronda, falar um pouco do que é o nosso sistema em termos de produção de estatísticas e como é que acompanhamos não só os óbitos, mas as estatísticas da saúde em geral e depois, quando estivermos, podemos ir aos números que a senhora deputada referiu. O que é que nós temos? Nós temos, especialmente a partir da pandemia, nós fazemos um acompanhamento semanal dos óbitos, disponibilizamos essa informação no nosso site por algumas características demográficas, como seja a idade e sexo, as principais, e depois a região, à medida que o tempo vai passando, porque nós temos semanais, depois temos mensais, trimestrais e anuais, o detalhe geográfico vai aumentando e, portanto, quando chega às anuais, que são os resultados definitivos, acabamos com a freguesia, portanto, será esse o maior nível de detalhe. E, em particular, com a pandemia, nós, e foi logo em abril, começámos a publicar, primeiro semanalmente, aliás, quinzenalmente, alguma informação estatística, não só sobre os óbitos, como também outra informação em termos geográficos. Essa publicação acabou por estabilizar no que nós chamamos as estatísticas vitais, em que tem os óbitos, os nados vivos e os casamentos. Portanto, esse é o nosso acompanhamento regular e aí temos alguma informação, nomeadamente sobre o excesso de mortalidade, com algumas comparações do que é que serão as tendências pré-pandemia, seja pela média para aqueles meses, seja com a comparação entre valores máximos e mínimos que se verificaram nesses anos, para ter ali, enfim, vários pontos de comparação, e é isso que nós temos feito mensalmente. Depois, relativamente ao excesso de mortalidade e a forma como ela é calculada, porque há várias formas de calcular, nós o que fazemos é a comparação com as médias entre 2016 e 2019, e é um consenso que se chegou a nível do sistema estatístico europeu, ou seja, havia necessidade com a pandemia de como é que nós conseguimos dar uma resposta conjunta, com dados comparáveis, calculados da mesma forma, e foi isso que se fez. E é uma estatística que nós mantemos, aliás, agora mantemos quando o Eurostat ele próprio divulga, porque tem a vantagem de ter a comparação com os vários países de coisas, e o que se verifica de facto com os últimos valores que saíram em maio, portanto eles estão sempre desfasados um mês dos valores que nós publicamos. Os valores de maio indicam que Portugal e Grécia estão com excesso de mortalidade assim calculado, a forma como nós calculamos,
é um diferencial face a essa média, está nos 19%, 19 e qualquer coisa, e a Grécia com 16,6%, se a memória não me falha. Portanto, são os dois países que estão acima do que da Convenção, foi acima de 15%, aparece com uma cor diferente. Vamos lá ver, é uma categoria encontrada por consenso entre os vários INEs e o Eurostat. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, relativamente às causas de morte, isso será sabido de todos os membros desta Comissão, há aqui um trabalho conjunto realizado entre o INE e a DGS. A DGS faz, e já o faz há muitos anos, não é uma coisa recente, portanto, felizmente o sistema tem evoluído, porque há uns tempos tínhamos que decifrar ainda à mão, há 10 ou 20 anos, agora não, é tudo. Mas há um trabalho da parte da DGS de classificação segundo a Organização Mundial de Saúde, portanto, segundo uma tabela de classificação, que nós depois convertemos, consoante a publicação que fazemos, ou na classificação da OCDE, ou na classificação, na tabela simplificada europeia das causas de morte, e é isso que nós publicamos, e foi isso que nós publicamos recentemente, com um trabalho, há um trabalho extra de validação por parte do INE relativamente aos óbitos que nós realizamos, mas em cooperação com a DGS, e esses são os valores. De facto, quando nós comparamos em termos de causas de morte e olhamos para as doenças, a Covid aparece em segundo lugar. Aliás, como a senhora deputada referiu, o valor para 2020 é esse. Para 21, as causas de morte ainda não estão. Nós temos Covid, porque é algo que começámos a incorporar, porque aí havia uma identificação ainda sujeita à correção, mas em que a DGS publica com regularidade os óbitos devido ao Covid, e portanto nós começámos, a partir do momento em que tivemos esses dados, ainda em 2020, começámos a dizer, temos aqui os óbitos devido a Covid e os óbitos sem ser por outras causas. Depois, o que é que nós temos mais? Temos as estatísticas da saúde. E nas estatísticas da saúde, que foram publicadas em abril, aí temos algo extenso em que as causas de morte tipicamente também fazem parte, e aí temos a evolução, não só em termos das condições de vida, porque utilizamos a informação do inquérito às condições de vida, neste caso relativamente a 2020, relativamente não só a alguma apreciação qualitativa que as pessoas fazem da sua condição, enfim, relativamente à saúde, mas também relativamente a incapacidades, e nós fazemos isso. Depois temos uma parte que diz respeito aos hospitais, e aí é que nota-se de facto, e nós publicámos isso, que há uma grande quebra em 2020, todos os que sejam atos assistenciais, seja no acesso às urgências, seja nos internamentos, seja nos dias de internamento. Isso é possível. Nós, na altura, fizemos até 99, que era a última série que nós publicámos, quando foi feita essa publicação das estatísticas da saúde, mas, em boa verdade, temos que andar até o início dos anos 90 para ter um nível tão baixo desses atos assistenciais, principalmente na questão dos internamentos e das urgências. E depois, ainda nessa publicação, dado que estamos na Comissão de Saúde, chama a atenção que não tem só isso, tem também algo que tem a ver com tudo o que tem a ver com farmácias e medicamentos e a parte mesmo da conta satélite da saúde, para ter a visão macro também, comparando com o PIB e com outros agregados macroeconómicos. E, portanto, assim, sucintamente, vá lá, o nosso conjunto de estatísticas que tem a ver com a saúde e, em particular, com os óbitos. Nas causas, de facto, que é isso que nos chamou aqui, que era o requerimento, nós olhamos, o que é que nós podemos dizer? Primeiro, que em termos estatísticos, em qualidade dos dados, eles mantêm-se, portanto, não há aqui nada que nos indicie que haja um problema com as fontes dos dados. O processo de produção manteve-se. Há aqui um desfazamento do tempo, mas o que nós entendemos da parte da DGS, nós costumamos publicar as causas de saúde um pouco mais cedo, mas há todo o trabalho que é feito de classificação das causas por parte dos especialistas na matéria, mas tudo o resto se manteve. Portanto, não há, na parte do que a gente pode, porque há uma parte que a gente não pode avaliar, por uma questão de independência, que tem sempre, vai nos dois lados, não é? Não só nós somos independentes profissionalmente, mas também
nós não interferimos na apreciação e isso faz parte da... Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos, de facto, este método de trabalho de 4 minutos na intervenção inicial, 4 minutos na primeira resposta e depois terá o tempo que é o mesmo tempo das perguntas dos restantes grupos parlamentares. Portanto, se houve mais alguma questão que não teve oportunidade de esclarecer, e nós apreciamos muito, aliás, foi por isso que eu fui muito largo no critério de podermos fazer esta ronda maior, eu pedi-lhe que continuasse nas próximas intervenções alguma questão, na próxima intervenção, alguma questão que não tenha ficado por esclarecer. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz. Faz favor. Muito obrigada, Sr. 4 minutos. 4 minutos. Vou tentar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto Nacional de Estatística, Dr. Francisco Miguel Garcia, a Dra. Sónia e a Dra. Eduarda, que o acompanham. Muito bem-vindos. Senhoras e senhores deputados, primeiro que tudo agradecer ao Sr. Presidente pela exposição que nos acabou de fazer. E, naturalmente, estamos aqui hoje para analisar números relacionados com mortalidade por todas as causas. Sabemos que são assuntos de extrema sensibilidade, que estão relacionados com o requerimento que nos traz esta audição. Importa referir, como já o fiz em audições deste mesmo tema anteriormente, que a codificação das causas básicas de morte é um processo realizado de forma retrospectiva, obtendo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. A análise destes números tem uma abordagem muito técnica, com base em metodologias próprias. E a consolidação das causas de morte para a produção de estatística apenas fica concluída após a validação conjunta, como o Sr. Presidente disse bem, entre a Direção-Geral de Saúde e o Instituto Nacional de Estatística. Sabemos que o INE tem por missão produzir de forma independente e imparcial informação estatística oficial de qualidade, promovendo a coordenação e análise, a inovação e a divulgação da atividade estatística nacional, garantindo o armazenamento integrado dos dados. Sabemos também que as operações estatísticas realizadas pelo INE estão de acordo com as metodologias técnico-científicas e padrões internacionalmente estabelecidos, que são o garante da sua qualidade. E em relação ao assunto desta audição, e referindo-me ao ano 2020, em que ocorreram, pelos dados que eu recolhi, mais 14% dos óbitos em relação à média dos anos anteriores, se compararmos estes valores com a linha de base, percebemos que nem todos os óbitos correspondem a períodos de excesso. Também no ano 2020 estão destacados 6 períodos de excesso de mortalidade, e em que um deles tem 858 óbitos em excesso sem causa atribuída. E em relação aos anos de 2021 e 2022, os dados sobre a mortalidade em geral, bem como aos dados de mortalidade por causas, são dados provisórios, uma vez que a codificação ainda se encontra a decorrer. Naturalmente, para o Partido Socialista, estes números requerem uma análise séria que permita avaliar especificamente as semanas e as suas causas, ou seja, avaliar como e caso a caso, com todo o rigor, para podermos tirar conclusões. Uma análise rigorosa dentro dos parâmetros técnicos que nos permitam saber os fatores que estão direta ou indiretamente relacionados ou associados à mortalidade. Por isso pergunto ao INE se tem um estudo ou se pretende fazer sobre este número em que avalia caso a caso e as suas causas diretas e ou indiretas. Outra questão que gostaria de colocar, e que também já coloquei a outras entidades nesta mesma audição, está relacionada com o facto de que temos um excesso de mortalidade de uma causa específica, ou quando temos mortalidade em excesso por uma causa específica ou sem causa atribuída, a investigação das razões de alteração de tendência devem ou não ser realizadas em período de tempo que permitam avaliar se um aumento em determinado ano possa ser fenómeno pontual, sobretudo em anos em que estamos a viver desde 2020 de pandemia. Porque todos sabemos que este período destes 2 anos de pandemia que atravessamos, ou que ainda estamos a atravessar, foi uma experiência com consequências sociais ainda difíceis de compreender na totalidade. O Covid-19 fechou-nos a todos em casa, obrigou-nos a repensar o nosso modus vivendi, empurrou-nos para metodologias de trabalho anunciadas, mas de aplicação longínqua, pensávamos nós, como o teletrabalho, as aulas à distância, o convívio com a família e com os amigos por videochamada tornou-se uma realidade estranha. A ausência na comunidade do trabalho, nos bairros, na farmácia de rua ou no centro de saúde local tornou-nos estranhos uns aos outros. E mesmo quando gradualmente o conhecimento desta doença foi aumentando e a situação foi melhorando, por muitos o receio continuava presente. Um receio que contribuiu para ainda mais retração, um processo social e também interior muito complicado, pode ter consequências para a saúde física e mental de muitos e ainda
não avaliadas ou complicadas de avaliar. E nesta dinâmica em evolução que ainda atravessamos, vemos-nos confrontados com números de mortalidade elevados durante este período e é compreensível que nos perguntemos o que destes números se deve às circunstâncias particulares que vivemos durante a pandemia, às medidas que foram adotadas, às consequências que possam advir de se ter contraído a doença Covid-19 e de que forma estas afetaram ou não a mortalidade. E a minha pergunta é exatamente esta. Se o INE, nas suas análises, já nos pode responder estas questões ou se ainda é prematuro, dado ao facto de ainda estarmos em época de vigilância, chamemos-lhe assim. E é evidente, e todos sabemos, acabou o Sr. Presidente de referir, que muitas das atividades do SNS foram afetadas e outras suspensas nos períodos mais críticos e que essa redução ou suspensão, apesar do esforço dos profissionais de saúde na recuperação da atividade essencial, significaram uma diminuição de acesso a cuidados de saúde e que tiveram e têm impacto na saúde de cada cidadão. Só por último e para terminar, pergunto ao Sr. Presidente se reconhece que as análises feitas aos números da mortalidade na própria semana, mês ou ano, objeto do presente requerimento, são ou não prematuras e carecem de estudos com rigor. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a delegação do INE e todos os senhores deputados. Eu vou ser mais rápida, até porque grande parte das perguntas que eu tinha já, entretanto, foram esclarecidas, porque eram aqui pontos muito concretos, mas gostava de clarificar aqui só mais uns aspectos. No que diz respeito à mortalidade por todas as causas, e conforme já fomos referindo também ao longo das várias audições que temos tido, importa reforçar que a Iniciativa Liberal está bastante preocupada com os dados que têm vindo a público e principalmente com a falta de informação que existe sobre os mesmos. Neste sentido, gostava que nos explicasse melhor quais são os dados que têm relativamente à mortalidade sobre este tema, até quando é que têm dados de mortalidade tratados e com causas identificadas, quando é que esperam ter os dados de 2021 tratados e que dados ainda esperam vir a ter relativamente a este tema. E gostava também de saber se foram pedidos por parte do Governo ou da DGS, por exemplo, alguns dados adicionais para acompanhar com maior profundidade estes dados da mortalidade. E para terminar, preocupa-me o ponto que referiu relativamente à diminuição da atividade assistencial, que é visível nos dados que têm. Porque mesmo sem tirarmos conclusões precipitadas, parece evidente que o aumento da mortalidade que temos vindo a assistir se deve em grande parte ao condicionamento do SNS decretado pelo Governo durante a pandemia, onde o SNS praticamente respondeu aos doentes Covid, deixando para trás todos os outros doentes. E por isso a minha pergunta é muito simples e clara. Se é possível relacionar os dados e encontrar uma correlação entre essa diminuição da atividade assistencial e o aumento da mortalidade a que estamos a assistir. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez cumprimentar o Instituto Nacional de Estatística na pessoa do Sr. Presidente. O Sr. Presidente deixou-nos aqui alguns esclarecimentos. Parece-nos importante este acompanhamento que é feito em termos do número de óbitos semanal, mensal e todos esses períodos, nomeadamente esses intervalos de tempo, que permite também fazer aí ter referências em termos da evolução estatística. As questões do excesso de mortalidade é muito importante que se perceba também com base em que critérios é que se faz esta comparação para se permitir dizer se estamos ou não na presença de uma situação de excesso de mortalidade, ou seja, que exista bem definido esses critérios e parece-nos também ficou aqui claro. No entanto, o Instituto Nacional de Estatística merece-nos a nós todo o respeito e toda a consideração, porquanto produz dados muito relevantes, até para nós enquanto decisores, mas para toda a população conhecer aquilo que é a evolução de mais diversos índices, indicadores e dados. Nesta situação em concreto, seria importante, uma vez que o Sr. Presidente também falou que existe aqui uma articulação entre o Instituto Nacional de Estatística e a Direção-Geral da Saúde, se neste trabalho conjunto, se foi possível associar ou clarificar, melhor dizendo, aquilo que foi, estou a falar da questão da Covid-19 até o momento, e neste momento então ainda mais, de portugueses que acabam por falecer por Covid-19 ou com Covid-19, porque de facto faz diferença, tendo em consideração que a disseminação da epidemia
tem uma dimensão muito significativa na população, muitas das vezes não sendo ela que conduz ao que precipita a morte, mas está presente em termos de infecção, sem efeitos de sinais e sintomas. Depois, direcionar isto para uma área que nos é nós muito preocupante e que está muito relacionada com a mortalidade. Tem a ver com o índice de bem-estar e que naturalmente que o INE tem aqui ou seja, avalia o bem-estar tendo em consideração as condições materiais de vida e também a qualidade de vida. Ambos os indicadores têm efeitos sobre a saúde da população e a verdade é que muitos deles são influenciados positivamente ou negativamente por diversos fatores. Um deles tem a ver com o emprego, outros deles têm a ver com a vulnerabilidade económica, muitas situações diversas, a escolaridade, enfim. Mas há aqui duas matérias que a nós nos preocupa, esta questão da vulnerabilidade económica e a questão do emprego. Nós, na última década, fomos sujeitos a situações muito extremas, nomeadamente o que teve a ver com o período de intervenção da Troika e agora com este período derivado de uma situação pandémica que, sendo uma doença de saúde pública, acabou por trazer consequências em termos económicas, financeiras, empregabilidade e tudo mais. E, nesse sentido, tentar perceber se o Instituto Nacional de Estatística faz única e exclusivamente a colheita dos dados e trata-os, ou se também estabelece correlações relativamente a estes dados e de onde é que resulta este valor, nomeadamente o que tem a ver com o índice de bem-estar. Porque a nós parece-nos que é preciso considerar aquilo que também já aqui foi falado. Este intervalo temporal e nos seus efeitos importa perceber, ou seja, aquilo que muitas das vezes pode vir a traduzir-se em um aumento da mortalidade geral, estamos a falar por todas as causas, e a mortalidade geral, pode muitas vezes estar associado a uma situação que aconteceu no tempo 5, 10 anos antes. Eu falo destas questões do bem-estar porque a qualidade de vida, um dos melhores indicadores de qualidade de vida tem a ver precisamente com o acesso à saúde. E é nesse sentido que gostaríamos também de perceber, é evidente que um pico de mortalidade poderá estar associado a um fenómeno pontual que pode ser identificado, uma situação específica, como foi agora, ainda há bem pouco tempo, os dados relacionados com a mortalidade materna. Também, naturalmente, que não há outra opção senão fazer uma avaliação caso a caso, tal é o reduzido número, mas também perceber, no geral, o que é que pode levar ao acontecimento depois desses tais casos. Falo das taxas de cesariana, falo de procedimentos clínicos, enfim, e, portanto, aquilo que gostaria, e para resumir, era tentar perceber a correlação entre aquilo que é os indicadores e os índices de bem-estar, nomeadamente as condições materiais de vida e a qualidade de vida, e o reflexo que isso pode traduzir em termos da mortalidade, porque nós, naturalmente, temos opções políticas e essas opções políticas também são muito decisivas, precisamente, nestes indicadores, nestes índices. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra para responder ao INE, à sua delegação. Foram feitas 3 intervenções, cada uma com tipicamente 4 minutos. Temos aqui um critério de uma certa amplitude para que as respostas possam ser dadas e, portanto, com a indicação dos 12 minutos, mais um pouco, menos um pouco, tem a palavra para nos poder dar os esclarecimentos suscitados por este requerimento. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito bem. Conto com o controle do Sr. Presidente, que isto, quando nós começamos, às vezes é difícil. Muito bem. Relativamente às questões que foram colocadas, há uma que é comum, que é esta questão dos estudos e o que é que se pode fazer mais com as estatísticas ou com a informação que nós temos. Não é? Acho que isto foi comum às 3, aliás, também à intervenção inicial. E o que é que nós podemos fazer? E algo relacionado, que é a questão do feedback e se houve, por exemplo, pedidos de utilizadores, em particular do Governo, relativamente a esta informação. Obviamente, nós, com as fontes de informação que temos, tentamos expandir ao máximo, o conjunto de informação estatística, é para isso que nós cá estamos. Portanto, de não só procurar novas fontes, como ao realizar novos inquéritos, como também todo o trabalho de integração de diferentes fontes e com isso conseguir criar
novos conjuntos de informação estatística e, relativamente aos estudos, há duas perspectivas. Digamos, há uma perspectiva que vem mais da saúde e daí a questão temporal e a questão das coortes, Há outra questão que também foi aludida nas várias intervenções, que tem a ver com as condições de vida da população e o que é que isso permite ou não aferir algo que tenha a ver com a razão da sua morte, por assim dizer. Tipicamente nós fazemos isso, ou iríamos fazer isso, com o que se chama acesso a microdados, ou seja, o estudo caso a caso, é isso que é preciso fazer. Por isso, como o Sr. Deputado disse bem, o caso da mortalidade das mães é complicado, porque são muito poucos os números e tem que ser outra perspectiva de análise. Mas é verdade que e o INE está nesse caminho, à medida que vai integrando mais fontes, e dado que estamos aqui na Comissão e dado que estamos a falar com deputados, também é bom que aqui nesta Casa da Democracia se faça o entender essa necessidade, que é o nós acedermos a dados, e de facto estamos nesse caminho, a diferentes fontes de dados administrativos que são integradas, e sendo integradas, e estamos nesse trabalho, por exemplo, com a DGS, de aceder a mais dados que venham da área da saúde. O que é que isso permite? Permite integrar com dados que vêm da área, seja do mercado de trabalho, seja de escolaridade, seja de condições de habitação, e com isso sim, ainda não estamos lá, é verdade, é um caminho que é longo e nós não somos uns países nórdicos em que o sistema assim funciona, o default e os INEs desses países conseguem aceder a todos estes dados, mas nós temos nesse caminho, basta ver o projeto dos censos com base em dados administrativos. Eu não falo isto de ânimo leve, porquê? Porque o facto de nós conseguirmos ter o que será uma população residente em que integre diferentes fontes de dados, significa que eu consigo ter, que o INEP irá conseguir ter, não só dados, por exemplo, de acesso a cuidados de saúde, os dados dos próprios óbitos, os dados dos nascimentos, como também todo o percurso, seja escolar, seja profissional, das pessoas. E daí ser uma perspectiva um pouco diferente da questão da saúde, porque o INE é o Instituto Nacional de Estatística, mas depois colabora com entidades, nomeadamente na saúde, seja a DGS, seja o INSA, que depois têm uma especificidade de análise dos seus campos. E nem sempre utilizamos as mesmas metodologias. Mas agora, neste campo, a possibilidade que existirá no futuro, ela ainda não existe, de facto, porque é necessária essa integração das várias fontes, mas é algo que almejamos. Com o que já existe, nomeadamente o índice de bem-estar e com a informação que já... Obviamente nós tentamos sempre dar a informação mais desagregada possível. E ela permite estabelecer algumas correlações. Mas como os senhores deputados saberão, uma frase feita, não é? Correlação não é causalidade. E, portanto, obviamente nós disponibilizamos sempre essa informação, podemos, na análise, não só fazemos uma análise, metodológica, o que é que nós estamos ali a apresentar, que pistas podem ser retiradas dos dados que estão ali, depois os utilizadores, em particular, do que nós estamos a falar aqui dos senhores deputados, têm que fazer o conforto é essa correlação e se nós podemos pôr lá um selo de causalidade ou não, porque nem sempre é possível, e daí nós temos estabelecido, porque também não nos aliamos desse problema, do que é chegar à causalidade, e por isso eu estava a falar nesta questão da integração de dados, e por isso nós temos parcerias com instituições como a DGS e outras instituições públicas que têm as suas matérias mais específicas, seja com a universidade, porque aí, de facto, há um trabalho longo a fazer, e eu, já que venho cá, também tenho um pedido, que é quando os senhores deputados fazem pedidos ao Governo de uma recomendação num determinado inquérito, ou aumentar a informação, não esquecer duas coisas. Uma, fontes, assegurar que o INE tem acesso a fontes de dados. A segunda, recursos humanos, porque isto não se faz com recursos humanos nem competências. Mas peço desculpa por esta, mas tinha que dizer esta componente, porque obviamente nós não somos independentes, mas não somos alheios à realidade económica e, portanto, obviamente fazemos tudo o que podemos para expandir o nosso conjunto de informação. Mas eu dava a palavra aqui à doutora Sónia e à doutora Eduarda para acrescentar alguns pontos mais específicos. Com certeza.
boa tarde a Faz todos. favor, doutora. E obrigada por esta oportunidade. Eu julgo que o professor Francisco Lima já percorreu o essencial das respostas às questões entretanto colocadas. Há aqui um aspecto que eu acho que merece um bocadinho de esclarecimento, porque tem vindo a debate público e tem sido referido várias vezes, que tem que ver com a forma de medição, e aqui também já foi perguntado, a forma de medição do excesso de mortalidade pelas várias entidades. Eu queria dar nota que o INE produz estatísticas de qualidade, é essa a sua missão, como aqui também já foi dito, que sejam úteis para a sociedade e divulgadas em tempo oportuno. Neste sentido, sentimos necessidade de divulgar informação mais frequentemente do que era habitual relativamente a óbitos em 2020. Nós fazíamos de frequência mensal e começamos a divulgar logo desde abril informação semanalmente. O primeiro destaque à comunicação social que nós divulgámos tinha informação semanal sobre os óbitos por todas as causas, tinha também uma desagregação etária, sexo, região, óbitos por dia, e esta informação estava também divulgada, foi disponibilizada no portal das estatísticas oficiais. Havia também uma tentativa de caracterização regional e, por isso, propusemos um indicador por 100 mil habitantes e esta informação era divulgada semanalmente ou quinzenalmente pelo INE. Entretanto, começamos a divulgar na mesma, semanalmente, esta informação, mas reduzimos a frequência dos destaques para mensais e passamos a incluir, como também já foi referido, outras estatísticas vitais, óbitos, nados vivos, saldo natural e casamentos. E, como é padrão nestas divulgações do INE e de todos os INEs e do Eurostat, e a primeira pergunta que o comum dos utilizadores faz, porque nós fazemos estatísticas para todos os utilizadores, não apenas para especialistas, embora tentemos pôr o nosso maior rigor para que as estatísticas sejam úteis também para os especialistas, a primeira pergunta que o utilizador standard da informação do INE faz é: olha para um número e pretende saber como é que ele se enquadra, qual é o contexto deste número, qual a comparação no tempo e no espaço. E, portanto, a primeira coisa a fazer é aquilo que nós fazemos sempre com o PIB, com a taxa de desemprego, com a taxa de inflação e, neste caso, com os óbitos mensais, é comparar com o período imediatamente anterior, é a notícia mais fresca que temos para dar, e comparar, por exemplo, com o que se passou há um ano atrás, aquilo no mesmo período, aquilo que nós chamamos, no nosso jargão, variação homóloga. No caso dos óbitos, e porque era uma oferta de informação excepcional e porque se verificou que nos últimos anos havia alguma irregularidade na evolução, complementamos essa análise pela comparação não apenas com um ano, com o que se passou há um ano, mas com o que se passou em média nos últimos 5 anos. E chamamos a isto excedente ou excesso de mortalidade. Imediatamente inscrevemos uma nota no nosso destaque a alertar para a circunstância de outras entidades publicarem estatísticas diferentes com o mesmo nome, que resultam de modelos. E até chegamos a rever esta designação e chamamos apenas diferencial de mortalidade. Mas a ideia era esta, era comparar uma estatística atual, observada, com outras estatísticas do passado, também observadas. Portanto, diferenças. Que é isto que fazemos em tudo que é divulgação regular de estatísticas do INE. Um outro exercício diferente, e este é habitualmente levado a cabo por especialistas, nomeadamente os especialistas da Euromomo, que é uma entidade europeia da qual faz parte também da rede, faz parte de Portugal, não o INE, mas o INSA, fazem um exercício um bocadinho diferente, e é isto que tem sido aqui um bocadinho posto em confronto, que é, comparam 2 valores no mesmo período de tempo, e não períodos de tempo desfasados. 2 valores para um determinado mês, vamos supor, mês, semana, dia até, em que um deles é o observado, que nós também dispomos, e o outro é um estimado, projetado, num cenário de manutenção das condições atuais. Portanto, no fundo, eu estou a comparar um valor que tenho com o valor que teria se tudo se mantivesse nas condições anteriores. Obviamente que este exercício é conduzido por especialistas, e não temos nada a obstar, mas estes exercícios têm subjacentes modelos e presume-se que os especialistas debateram esses modelos e concordam com as premissas, as assunções, as hipóteses de trabalho de cada um destes modelos. Ainda assim, é curioso notar que
Os excessos de mortalidade que são referidos no tal relatório que deu origem também a esta audiência, o excesso de mortalidade referido para 2020, que compara então os óbitos com a tal linha base, cifrou-se nos 15 mil, mais ou menos, e os que o INE apurou, segundo esta metodologia, e que basta colecionar os valores, entretanto, publicados para todos os meses, anda na ordem dos 12 mil. Portanto, os valores não estão tão distantes assim. E o exercício que nós divulgamos ainda na semana passada de confronto dos resultados de óbitos mensais e também semanais em gráficos que estão no nosso destaque, com a tal média de 2015 2019, que era para não incluir já o ano 2020, que já foi atípico, permite encontrar mais ou menos os mesmos picos de mortalidade que foram encontrados no relatório da DGS. Embora também faça parte do trabalho dos especialistas fazer aquilo que é a datação dos períodos. Portanto, há critérios objetivos para definir o início e o fim de cada período. Ao INE coube apenas divulgar os resultados, a primeira fase destes resultados, que são úteis a todos os utilizadores, sendo que os investigadores agora fazem o trabalho subsequente, que é de identificação dos picos e, designadamente, a análise mais detalhada dos óbitos por causa de morte, que nós divulgamos em 2022, e estamos a falar de óbitos de 2020, e que se calhar passo aqui a palavra à doutora Eduarda para explicar um pouco como é que é feito esse exercício de articulação. Com certeza. Pode passar, faz favor. Obrigada. Os óbitos por causa de morte são um passo em frente relativamente àquilo que é a mortalidade, só a mortalidade por sexo e grupo etário. E nós temos uma grande preocupação de integração. Ou seja, quando obtemos os dados por causa de morte, comparamos sempre com os dados da demografia, para verificar se vão no mesmo sentido, em particular as características demográficas, e disso vem também alguns benefícios em termos de qualidade, quer para a Operação Estatística Óbitos de Causa de Morte, quer para a Operação Estatística Óbitos. Quero eu com isto dizer que nós temos exatamente os mesmos falecidos numa e noutra Operação Estatística. Os óbitos por causas de morte sempre foram feitos com base nos dados da Direção-Geral da Saúde, mas desde 2014 melhoraram bastante porque passou a existir o Sistema de Informação dos Certificados de Óbito, que é um sistema desmaterializado de recolha de dados dos certificados de óbito e depois da codificação da causa básica de morte e da causa externa pela DGS. O INE trabalha sempre com a DGS, tendo em conta que a DGS é a entidade que tem especialistas com conhecimentos médicos para poderem, a partir de uma série de informação, que eu já vou explicar qual é, chegarem àquilo que é a causa básica de morte. A causa básica de morte é a doença ou lesão que iniciou um conjunto de acontecimentos que levaram à morte. Isto é diferente daquilo que é a causa direta. Ou seja, o certificado de óbito recolhe dados sobre a causa direta, recolhe dados sobre mais 3, no máximo, causas que podem ter conduzido a essa causa direta. Recolhe ainda informação sobre se o tipo de óbito foi natural ou não natural e, no caso de não ser natural, se há alguma indicação sobre se é homicídio, suicídio ou outro tipo de acidente. Apenas os especialistas da Direção-Geral da Saúde, com base em critérios que são definidos pela Organização Mundial de Saúde, conseguem chegar a esta causa básica de morte. E todos os óbitos de um ano têm causa básica de morte atribuída. Ou seja, os 123.720 óbitos de 2020 têm cada um uma causa básica de morte, que resulta deste algoritmo que tem em conta a causa direta e as outras 3 causas que ajudam, a outra informação que ajudam a essa classificação. Este sistema é feito em articulação pelo INE e pela DGS. Nós estabelecemos validações de uma forma negociada, articulada, todos os dias ou em todos os momentos em que se determina uma codificação pela DGS. Essa codificação é imediatamente transmitida ao INE através de uma plataforma específica. Seguimos as indicações da Organização Mundial de Saúde e, mais recentemente, também aquilo que está definido no Regulamento das Causas de Morte a nível europeu.
eu vou fazer, porque há pouco pareceu-me que os tais 800 e tal casos que não têm causa, todos eles têm uma causa de morte atribuída. A questão é conseguir identificar qual foi o fator que conduziu a essa causa de morte. E essa informação não está, não consta dos certificados de óbito. Ou seja, enfim, os certificados de óbito até poderiam ter alguma informação sobre, por exemplo, prescrições, mas a forma como o registro dos óbitos é feito não permite a que essa informação tenha qualidade e, portanto, temos muita falta de informação. O que eu queria também acrescentar é que eu não vou chamar nem excesso, nem excedente, mas há uma coisa que posso concluir. Em 2019, as 3 principais doenças, ou as 4 principais doenças tinham conduzido à morte eram os AVCs, a doença isquémica do coração, a pneumonia e os infartos. Em 2020, a segunda causa passa a ser o Covid-19, portanto, acidentes vasculares cerebrais, Covid-19, depois é que voltamos à doença isquémica do coração e assim seguidamente. Obrigada. Muito obrigado. Penso que temos concluído a nossa audição. Eu queria agradecer, em nome da Comissão de Saúde da Assembleia da República, ao INE, a possibilidade de termos tido esta reunião, esta audição, e com certeza que teremos mais oportunidades para nos voltarmos a cruzar durante esta legislatura. Penso que foi uma audição muito relevante, muito importante, esclarecedora sobre os pontos que foram colocados, mas com certeza que durante a legislatura teremos mais oportunidades de poder trabalhar. Suspendo agora a nossa sessão, nós retomaremos dentro de alguns minutos com a Direção-Geral de Saúde. Muito obrigado.